Como estamos no mês da Reforma Protestante, nossa palavra hoje já é com referência à Reforma. Há pouco tempo eu tive pregando domingo retrasado um texto aqui da Palavra de Deus. Eu quero relembrar o final do texto que nós lemos e meditamos lá atrás, para que possamos meditar sobre das trevas para a luz, é a mensagem que a gente vai ter, tá bom? Tem uma mensagem aí, viu, Gabi? Das trevas para a luz. Isso. Esse é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, os irmãos acho que se lembram, domingo retrasado, nós encerramos com esse texto aqui. Quero recomeçar hoje, lendo junto com vocês, esse mesmo texto, porque nesse texto é proclamada essa grande verdade: Deus é aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, para que possamos cumprir a nossa missão como povo seu, como raça eleita, nação santa, de proclamarmos as verdades daquele que agiu em nosso favor. Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançastes misericórdia. Quando nós olharmos para a Reforma Protestante, 1517, 505 anos já atrás, nós encontramos alguns personagens que foram usados pelo Senhor, né, para o movimento da Reforma Protestante na história da igreja. Alguns personagens que o Senhor usou para fortalecer esse movimento e o retorno às Sagradas Escrituras no procedimento de fé da igreja cristã, tá bom? Então tem alguns personagens ali. Martim Lutero, na Alemanha, é o principal personagem, o mais lembrado, o mais relembrado também por nós, né? Martinho Lutero, aquele que fixou, né, na abadia de Wittenberg as 95 teses contra as propostas de indulgências da Igreja Católica Apostólica Romana com o Papa Leão X. Tivemos João Calvino em Genebra, tivemos Zwinglio em Zurique, e tivemos também Memo Simões em Zurique e o rei Henrique VIII na Inglaterra. Mesmo no movimento reformado, há aqueles que ingressam no movimento por interesse também pessoal. O rei Henrique é um desses, porque ele queria se desvincular dos dogmas da igreja, que dizia que ninguém que tinha casado na igreja podia se separar, se divorciar. O que a igreja uniu não separa o homem. Não o que Deus uniu, o que a igreja. O divórcio não era algo que nem mesmo um rei podia pensar. Se ele o fizesse, indo contra os dogmas da igreja, seria excomungado. Excomunhão na igreja representa ou representaria inferno direto, independente da fé que ele exercesse. Se a igreja tirou a mão, excomungou, excluiu da comunhão, ele não tem parte do reino dos céus. Então os reis temiam a igreja por causa dos dogmas da igreja, e ele tinha vontade de se separar da rainha e casar com uma serva do palácio, e é por isso que ele se vinculou também à fé reformada, para ter a oportunidade de viver o próprio divórcio e fazer depois a própria cerimônia de casamento, de novo casamento, né? Então, há sempre nos movimentos aqueles que vêm, que se envolvem por questões pessoais, mas são esses nomes e outros nomes, e outras mulheres, e há mulheres também, que serviram ao Senhor nesse propósito há 505 anos atrás. Dia 31 de outubro nós celebramos agora, né? 505, nós completamos 505 anos. O que eu quero lembrar é essa ação de Deus, de nos tirar das trevas para a sua luz. Por quê? Porque o período que antecede a Reforma Protestante, meus queridos, é chamado na história da igreja de Idade das Trevas, Idade da Escuridão, mesmo na história da igreja. E é interessante a gente verificar isso, porque
o Senhor da igreja disse que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Foi o que Jesus declarou. Ele menciona que a sua palavra é também luz e lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Salmo 105, 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ele chama aos discípulos, aqueles que o seguem, aqueles a quem ele comissiona, a quem lhes dá a missão de pregar o evangelho a todas as nações. Ele chama os discípulos de quê? Vós sois o quê? Sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5. Bom, se o Senhor da igreja é a luz, se a palavra que caminha, que conduz a igreja é luz, se o próprio discípulo, membro da igreja, é também aquele que deve iluminar, levar da luz do evangelho na sua vida, por que a história da igreja vive um tempo de trevas, chamado o período das trevas? Porque a igreja sai do seu propósito, ela se envolve na escuridão, ela deixa de viver a santidade para viver a prática do pecado. Ela sai do princípio, do caminho da verdade, e ela anda por veredas, por caminhos que são de interesses não de Deus, mas interesses do coração humano. É interessante nós lembrarmos desse tempo da reforma, ou antes da reforma, e lembrarmos do texto que Cristo mencionou aos seus discípulos, e à multidão que o seguia. Porque ele vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que virão depois de mim muitos falsos profetas, no meio do meu povo, no meio do Israel de Deus, seduzindo o vosso coração e os levando por caminhos tortuosos, por caminho de escuridão, de trevas. Jesus disse isso aos seus discípulos. E a história da igreja vai viver esse tempo em que ela é muito conduzida pelo falso profeta, pelo falso mestre. E ela é tirada do caminho da verdade, ela é tirada do meio da igreja à luz da palavra, para que ela caminhe na sua escuridão. E é por isso que ela começa a se envolver com seus pecados. Esse texto de Atos capítulo 26, quero que você leia depois em casa, é uma defesa que Paulo faz diante do rei Agripa. Ele vai diante do rei Agripa defender a sua fé. E ele vai dizer então do que aconteceu na sua vida, que ele era um bom judeu, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que ele fez parte do grupo de judeus chamado fariseus, zelosos no seu princípio, do seu valor, nos seus rituais, nos rituais judaicos, avaliados pela sociedade judaica e aplaudidos por suas ações. Então ele se acha e se encontrava como um judeu zeloso, mas que não conseguiu identificar a luz das profecias. E por isso ele perseguiu o cristão, perseguindo o próprio Cristo, até se encontrar com Cristo a caminho de Damasco, quando ia para encerrar no cárcere alguns dos caminhos da fé que hoje chamamos de fé cristã. Então Paulo faz a sua defesa perante o rei Agripa, e ele vai falar das trevas e da luz. Ele vai dizer: eu andava na escuridão, eu não conseguia ver, não conseguia enxergar, não conseguia perceber que o Nazareno era de fato o Messias prometido, aquele que veio para salvar o perdido dos seus pecados. Até que a luz de Cristo brilhou para mim. Até que dos meus olhos foram tiradas as escamas. E a escuridão e as trevas foi afugentada pela luz. E eu pude conhecer e reconhecer em Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador, o Salvador de todo aquele que crê. Aquele que deu vida, que verteu sangue, que nos purifica de todo o pecado e que faz de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Então leia com atenção esse texto em casa depois,
porque esse texto fala de um Deus que age em nosso favor, para nos tirar da escuridão, do domínio do pecado, da cegueira espiritual, e nos conduzir para o reino maravilhoso do seu amor, da sua luz. E, vivendo então algum tempo da reforma, eu quero lembrar dessa verdade, do desafio que Deus dá à igreja em todo o tempo. Viver na luz. Proclamar a luz de Cristo e do Evangelho. Ser luz de Deus ao mundo, para que ele possa se livrar das trevas, da escuridão. É função da igreja dissipar a escuridão com o seu proceder, com a vida que cada um de nós vive, com o propósito de obediência à Escritura que cada um de nós tem que ter. Mas o que aconteceu para que, de fato, a igreja entrasse por esse período chamado de Idade das Trevas? A igreja era perseguida pelo Império Romano. Muitos cristãos eram mortos como que lançados nas arenas, para divertir o público, para serem devorados por leões, por feras, para serem mortos por gladiadores. Alguns cristãos eram pendurados no madeiro, como Cristo foi, mortos por crucificação pelo Império Romano. Outros eram mortos e serviam para iluminar as cidades, especialmente Roma. Eram queimados vivos, passava-se piche e iluminava a cidade, as ruas da cidade, as praças da cidade à noite, com os cristãos. Porque o Império Romano não aceitava a adoração a Cristo. E nem se dizer que Cristo é Senhor, porque isso ofende, isso fere a proposta maior do Império de que só há um Senhor, que é César. Ninguém está acima de César, ninguém deve ser venerado, adorado acima de César. Dizer que Cristo é Senhor ofende o próprio César, o imperador romano. Então, houve uma perseguição muito sangrenta, muito violenta contra a igreja, no seu corpo físico, tentando fazer a igreja calar, tentando extinguir o princípio cristão da face da terra, ou, pelo menos, da onde o Império Romano dominava. Mas, surpreendentemente, quanto mais se bate no crente, quanto mais se mata o cristão, mais a igreja cresce, mais se multiplica o número de convertidos. Diz o texto de Atos, muitas vezes, essa parte é repetida, nós já falamos sobre isso aqui, de que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Uma multidão de crentes foi morta. E uma multidão de crentes estava de pé proclamando que Cristo é Senhor. Quando chega o tempo do imperador Constantino, em 313 da era cristã, Constantino, que havia vencido algumas batalhas com o símbolo da cruz à frente dos seus exércitos, simpático ao cristianismo, ele declara como imperador que não vai mais haver perseguição ao cristianismo, que ele tem liberdade de cultuar, liberdade de proclamar a sua verdade, de anunciar Jesus. Ele não é mais perseguido, ele não pode ser mais preso ou açoitado ou lançado em arena por causa do nome de Cristo. Depois vem um imperador depois dele e declara que o cristianismo se torne a religião do império. Enquanto Constantino expressa simpatia e libera a igreja para o culto, a igreja não se corrompe. Mas quando o imperador que vem depois dele declara oficialmente cristianismo, religião do império, a igreja começa a se corromper. Por quê? Porque aqueles que não queriam o imperador no seu calcanhar, não queriam o império romano tomando seus filhos e levando escravos, tomando seus bens, o seu comércio, lançando essas pessoas no cárcere, açoitando e quem sabe até matando em nome da fé, vem para a igreja se dizendo cristão. E um número muito grande de pessoas agregam a fé cristã, não por conversão, não por convicção que Jesus é Senhor, de que Ele veio para perdoar pecados,
mas por conveniência, porque me convém não ter o império no meu calcanhar, me prendendo, me batendo, tirando de mim os meus bens, as minhas terras, os meus filhos, as minhas filhas, a minha liberdade. Então, quando vem muita gente para a igreja sem conversão, vem muita gente para a igreja que não se importa com santidade, não se importa com palavra de Deus, não se importa com vontade, com mandamento, com determinação do Senhor. Ele vem porque ele importa-se com a sua vontade. O que interessa é que eu esteja bem. E ele não se converte. Então ele traz no coração os seus princípios, os seus valores, o seu pensamento de fé, que não mudou. E há muita gente aí que é bom líder religioso, que exercia bem a liderança religiosa no seu princípio de fé. E esse pessoal vai começar a questionar a fé da igreja, o princípio que a igreja tem, a doutrina dos apóstolos que a igreja segue. E a igreja vai começar a viver então a sua corrupção, porque vai começar a dar lugar para uma palavra de homens, que vai transformando a verdade de Deus em mentira. O falso profeta que Jesus havia alertado lá, que viria no meio da ovelha, que seria como a figura de um pastor, mas que ao abrir a sua boca parecia o lobo, porque ia conduzir a ovelha para um lugar escorregadio, ia seduzir o coração do discípulo para caminhos tortuosos, diferentes daquele que Deus gostaria, ia levá-los em ensinos enganosos, pregando não o evangelho da graça, mas fábulas, engodo, mentira, que pudesse ser transformada depois de um certo tempo em verdade. Então a igreja começou a se corromper a partir de 314 da era cristã. E qual que é o efeito na vida da igreja quando a escuridão vai chegando? É a mudança de comportamento, é a perda da santidade, é o andar no caminho que não é o da vontade de Deus, do querer de Deus, não é a obediência ao Senhor, mas a desobediência, e a igreja vai viver um desvio muito grande. Eu vou enviar para vocês da igreja, no grupo, depois da comunicação, esse aqui para vocês verem as datas e as mudanças em que vai entrando os desvios na igreja cristã. E há muitos desvios, vocês podem ver aí, muita coisa que foi sendo inserida na vida da igreja, e para cada uma delas há um texto bíblico ali que pode refutar. É claro que há muitos outros textos, mas pelo menos um que pode refutar esse tipo de pensamento que surgiu na igreja, para que você possa avaliar os desvios que a igreja passou a viver. Mas eu quero mencionar e lembrar que em 1229 foi retirado da mão dos cristãos a Bíblia, a luz de Deus, que é dada para revelar a vontade de Deus aos seus filhos. Porque a igreja começou a ser cobrada à luz das Escrituras pelos fiéis, referentes aos dogmas, aos princípios que a igreja ia adotando no decurso do tempo, e vivendo o seu desvio, saindo fora do caminho. E enquanto o cristão tinha a Bíblia na mão, o que ele olhava? Fazia como os bereanos, observava se era assim mesmo como o clero estava pregando, se é assim mesmo que a Escritura diz, pois que ela é a regra de fé e prática. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos, é ela que testifica verdadeiramente de Cristo. E a igreja começou a se ver pressionada por alguns fiéis, por alguns cristãos, que olhando para a Escritura percebiam os desvios. Então, em 1229, da era cristã, a igreja resolveu proclamar o seguinte: vocês são meros membros da igreja, vocês não estudaram teologia, vocês não conhecem as línguas originais do Velho e do Novo Testamento, não sabem de hebraico, não sabem de grego, não sabem de aramaico, não conhecem o suficiente para interpretar, por isso que vocês estão tão enganados. Vocês não vão mais ter as Escrituras nas mãos, nós vamos retirar de todos os templos as palavras, os escritos da palavra de Deus, e você vai confiar na palavra do clero. O clero estuda, o clero é o representante de Deus na terra.
ele é vocacionado, ele é chamado, e quando o clero fala, é o próprio Deus falando. E a palavra do clero, especialmente a palavra do Papa, o líder maior da igreja, quando ele disser, assim diz o Senhor, é palavra infalível, como a palavra do profeta para Israel. Então vocês podem confiar no ensino que o clero leva até vocês. E com isso o que aconteceu? A igreja passou a caminhar ainda mais na escuridão, porque não tinha escritura para observar se era assim mesmo. Porque você há de convir comigo que hoje ter uma Bíblia na mão é muito fácil. O João Braille lembrou que só no celular dele ele pode ter umas 20. Você pode ter diversas versões no seu celular, no seu aparelho celular. Mas em 1517, em 1229, não. Só tinha os escritos bíblicos, os reis e a igreja. Por isso que a igreja ficava aberta 24 horas, para que aquele cidadão cristão que quisesse observar a escritura, fazer a sua devocional pessoal, fazer uma leitura bíblica, ele fosse até o templo. No templo tinha uma sala com os escritos bíblicos, livros grandes, rolos grandes, papiros, pergaminhos, escritos às vezes no couro. Não é para possibilidade de você ter em casa. Os reis tinham os copistas e a igreja tinha os copistas dos textos sagrados. Tirando da igreja os livros, o povo só ia na igreja para orar. Não ia mais para conferir se era assim mesmo. E aí a igreja partiu de 1229 para frente para um desvio muito maior, muito mais grandioso, muito mais vergonhoso. A escuridão, as trevas, foi muito mais intensa. Porque faltou luz, faltou instrução de Deus, faltou a luz da palavra de Deus. E sem a luz da palavra de Deus, nós não conseguimos encontrar o caminho que nos leva a Deus. Nós nos distanciamos da luz maior que é Cristo. E nós não conseguimos ser luz de Deus ao mundo, porque nós estamos envolvidos pelas trevas, instruídos pelas trevas, conduzidos pelas trevas, e o nosso procedimento, então, vai ser o proceder da treva, da escuridão. Porque nós estamos sendo instruídos, ensinados assim. E aquilo que é errado passa a ser certo para nós. E aquilo que está fora do querer de Deus, que é um querer da igreja, um querer humano, passa a ser o querer de Deus. Então a igreja caminhou num período chamado Idade das Trevas, por falta da luz da palavra de Deus, que nos distancia da luz de Cristo, que não nos deixa ser a luz que Deus espera que os seus discípulos sejam junto ao mundo, luz de Deus ao mundo. Mas é claro que Deus sempre guardou um remanescente fiel. Vocês se lembram daquele texto de Elias na caverna, temendo ser o único profeta agora em Israel, porque Jezabel tinha mandado matar todos os profetas, todos os homens de Deus, e agora ele estava sendo caçado por Jezabel, porque ele havia sido, ele tinha ordenado a morte dos profetas de Baal. Depois daquele embate no Monte Carmelo, ele está quieto na caverna, cabisbaixo, deprimido. Deus trata com a sua alma, Deus trata com o seu físico, Deus o fortalece, Deus o sacode, tira de lá, leva a boca da caverna, aponta para uma cidade e diz: olha, você não está sozinho, está vendo aquela cidade ali? Só ali eu preservei mais de 2.000 joelhos que não se dobraram a Baal, você não está só. É claro que no meio da igreja, irmãos, Deus sempre preservou o remanescente fiel, em todo o tempo, em todo o ano, preserva até hoje. Há aqueles que se corrompem, e aqueles que são preservados na sua santidade, na sua pureza de vida, na luz do Evangelho de verdade. É claro que a possibilidade disso acontecer, depois de um certo tempo, de 1229 para frente, era só o clero tinha a palavra de Deus, só junto ao clero havia aqueles que poderiam ser fiéis e conduzir com fidelidade, à luz da Escritura, o seu rebanho, preservando não só a sua vida diante de Deus, a sua pureza, a sua santidade, o seu propósito de obediência a Deus, mas instruindo bem o seu rebanho, as suas ovelhas, a fazê-lo. Nós temos 2 exemplos aqui. Um é
John Wycliffe. 200 anos antes da reforma, esse homem é aquele que se levantou contra a igreja, foi chamado de herege, foi preso, ficou preso até a morte. Teve os seus ossos sepultados como herege da vida da igreja, porque se levantou contra a igreja à luz das Escrituras. 100 anos depois dele, John Hus, 100 anos antes de Lutero também. John Hus se levantou contra a igreja com seus escritos, com seus sermões, assim como John Wycliffe. E esse não foi preso até a morte, mas ele foi excomungado da fé, teve os seus livros queimados e escritos queimados em praça pública, e ele foi morto, ordenado pela igreja a sua morte como herege, aquele que ia ser queimado vivo em praça pública, pela mão da própria igreja, como herege, para servir de exemplo para aqueles que se levantam contra a igreja e contra a fé que a igreja proclama. John Hus. Remanescentes fiéis, que Deus vai preservando no seu caminho, à luz da sua palavra, para ser luz de Deus às nações. Porque o nosso Deus é maior do que o império, que bate na igreja, que mata o cristão, e ela cresce, e é preservada. E é contra a própria igreja, que começa a se corromper pelo seu clero, pelos seus ensinos. Mas o nosso Deus é muito maior que isso, e Ele preserva o seu povo, sua raça eleita, sua nação santa, mesmo no meio da corrupção, mesmo no meio das trevas, mesmo no meio da escuridão, Ele leva da sua luz a muitos corações e os preserva como luz de Deus ao mundo. John Hus, quando vai ser morto, é-lhe dado aquela oportunidade célebre, né, de dizer as últimas palavras. Ele vai declarar as suas últimas palavras, e ele era apelidado de ganso. Ele diz: vocês vão matar o ganso, mas Deus vai levantar uma águia, a qual vocês não vão ser capazes de matar. 100 anos depois surge Lutero, Martim Lutero, lutando contra a igreja, especialmente contra as indulgências que o Papa Leão X havia estabelecido, dizendo que você pode comprar o perdão pelo seu pecado. Basta avaliar, pela sua proclamação, pela sua confissão ao clero, o que você fez, que pecado você cometeu, a igreja calcula o valor disso em moedas, e você então vai pagar no valor que a igreja estabeleceu, e vai receber uma bula papal declarando perdão de pecados. E você pode adquirir para você, e você pode adquirir para um ente querido seu, que já faleceu há muito tempo, que estava com a sua alma no dito pela igreja chamado purgatório, porque cada timbalada de moeda no cofre da igreja, uma alma era livre do purgatório. E Lutero escreve as 95 teses, combatendo as indulgências da igreja, do Papa Leão X nesse tempo, dizendo que salvação é por graça de Deus, de que o ser humano não consegue pagar pelo seu pecado, não consegue purificar a sua alma, mas isso é amor de Deus, é o realizar de Deus, é a obra de Deus em nosso favor, consumada na pessoa de Cristo na cruz do Calvário, porque o sacrifício de Cristo e o sangue de Cristo, esse nos purifica de todo e qualquer pecado. E Lutero tem o seu coração chamado por um versículo da palavra de Deus que você conhece muito bem: o justo viverá por fé. É pela fé que nós caminhamos, é a fé que nós exercemos, é a confiança em Deus, é a obediência à sua palavra, que nos leva ao caminho da verdade, ao caminho da vida, ao caminho que nos põe diante do Senhor. É pela fé que recebemos a graça de Deus, que nos torna filhos de Deus e herdeiros de uma vida eterna, de um novo céu, de uma nova terra, preparado pelo Senhor para aqueles que o amam. Então, com toda a corrupção da igreja, Deus preserva o remanescente, e Ele levanta, com o seu agir, personagens como Martim Lutero, que na abadia de Wittenberg vai fixar as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Uma curiosidade para você: por que ele faz isso 31 de outubro? Porque 1º de novembro é considerado pela Igreja Católica Romana como o dia de todos os santos. Para cada fiel da igreja há um santo.
da guarda, um anjo da guarda, um santo padroeiro, para cada grupo de pessoa. Há o santo dos motoristas, né? São Cristóvão. Há um santo para cada grupo, tá? E o primeiro dia de novembro é o dia em que todos os santos são celebrados pela igreja. Então, todo fiel vai à igreja nesse dia agradecer as suas graças, as suas bênçãos, que nós sabemos vem de Deus, mas que é creditado aos santos. Então ele escolhe um dia que todo mundo vai. Às portas da igreja ficavam os comunicados mais importantes, quer seja religioso, quer seja político. O que o governo da cidade, do país, quisesse informar a população, vai lá na porta da igreja, que estava lá fixado. Porque é o lugar de visita, é o lugar de informação, é o lugar de vender o pensamento. Então ele vai fixar no dia 31, porque o dia 1º, todo mundo vai vir na igreja e vai saber o que ele pensa com respeito às indulgências. A partir dali ele vai sofrer uma perseguição, vai sofrer uma proteção toda especial de Deus, vai ter a sua vida preservada e vai começar a trazer a igreja de volta para a luz. Como que ele faz isso? Lutero, em 1521, vai entregar, né, a Bíblia em alemão, na língua oficial do seu povo, da sua nação. Vai devolver a Bíblia, lâmpada para os pés, luz para os nossos caminhos, na mão do povo, na linguagem do povo. É o período em que a imprensa foi descoberta, não é descoberta não, é a invenção da imprensa. A facilidade de produzir textos. E ele então vai traduzir a Bíblia do original para o alemão e vai voltar a luz, a dar ao povo a luz das Escrituras. Aonde chega a luz, o que acontece com as trevas, ela é dissipada. A treva não consegue resistir à luz. Na sua casa, quando o quarto está escuro, você encosta a mão lá no interruptor, o que acontece? Tudo fica muito claro. O que você não estava vendo, agora você vê. Os riscos que você corria de tropeçar em alguma coisa que está pelo chão, ou de tropeçar em algum móvel, ou de errar algum caminho e dar uma canelada lá na cama, antes de achar e de chegar no lugar certo, isso tudo vai embora. Porque agora há luz, que põe e traz às claras todas as coisas. A luz da palavra de Deus. O que é que nós temos que pensar, irmãos? Que nós temos que conduzir a nossa vida à luz da palavra de Deus. Nós temos que conduzir as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos caminhos, como foi lembrado pelo nosso irmão presbítero João Braille hoje pela manhã, à luz da palavra de Deus. Só ela pode nos iluminar o nosso caminho, do jeito que enxerguemos, que percebemos de fato, com verdade, qual que é o caminho, qual que é o propósito, qual que é o querer de Deus. Só ela pode nos fazer ver os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades. Essa luz da palavra de Deus vai lançar luz e iluminação nas trevas da igreja, e a igreja vai ser chamada a se reformar, por isso que é chamado reforma protestante. Ninguém quer criar uma nova igreja. Quando você quer novo, você compra um carro novo, você não manda para o Flavinho restaurar. Quando você quer reformar, você manda para o Flavinho. Porque você quer que tire o podre, quer que tire o amasso, quer que tire do carro aquilo que está ruim, né? E conserta tudo de novo. A proposta dos reformadores é que a igreja revisse o seu posicionamento, revisse os seus princípios, conseguisse olhar para as coisas, para as decisões, para as escolhas, para os dogmas, à luz da palavra de Deus, para que pudesse afugentar a escuridão, afugentar a desobediência, afugentar o pecado, afugentar o erro, banir com aquilo que não é da vontade de Deus e voltar para o caminho direito, para o caminho certo, para o caminho que Deus aplanou,
que Deus preparou, que está em Cristo, revelado para nós na sua palavra. Porque quando eu lanço luz às trevas, as mudanças, as conversões, elas acontecem. Eu sigo o caminho certo, eu dou meia volta, eu mudo de direção, eu deixo a minha vontade, eu assumo a vontade de Deus para mim. Então é caminhando e servindo como igreja à luz das Escrituras. É isso que a reforma quer, é isso que a reforma pede. Por isso que há aí esse tratado da religião cristã, escrito por João Calvino, que é o principal mentor teológico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos calvinistas, da Igreja Presbiteriana do mundo, que escreveu e completou uma obra teológica que até hoje nós não tivemos ainda alguém que pudesse escrever e trazer um tratado teológico superior a esse no que concerne à luz da palavra de Deus. As Institutas, o Tratado da Religião Cristã. Sabe quantos anos Calvino tinha quando ele terminou esse escrito? 27 anos. Muito mais novo que eu, que escrevi alguns tratados muito mais pobres do que esse dele. Quando João Calvino nasceu, 1509, e quando ele tinha 8 anos, estourou a Reforma Protestante com Lutero, 1517. Ele é tido como a segunda geração dos reformadores. Ele se converteu ao cristianismo protestante em 1533. E em 36 ele já tinha terminado o Tratado da Religião Cristã. 3 anos. Nós entendemos pela conduzir da história e pelo jeito como a coisa se fez, de que só pode ser um agir de Deus, tanto na vida de Lutero, como na vida de Calvino, como na vida de homens e mulheres, que foram abraçando esse princípio reformado, esse propósito de amor e de obediência às Escrituras, dissipando do seu coração, da sua vida, a escuridão, as trevas, e trazendo para o seu viver a luz da palavra de Deus, a luz de Cristo, e assim podendo ser lâmpada, sendo luz de Deus ao mundo, como discípulos, vós sois a luz do mundo. E alguns princípios de fé eu quero lembrar, que são provenientes da palavra de Deus, que combatiam a escuridão e a treva que a igreja vivia. Primeiro só a Escritura é a palavra de Deus, só a Escritura. Só ela é a palavra de Deus, só ela é revelada o Senhor. Não é a palavra de um pastor, de um líder, do clero da igreja. Não é a palavra e o dogma de uma igreja, de uma instituição. Se o pastor falar algo que a Escritura condena, fique com a Escritura. Se o pastor falar, ensinar, instruir por um caminho que a Escritura não instrui, não ande por esse caminho. Porque a Escritura é lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Não a palavra de um ser humano, não o dogma de uma instituição, de uma igreja. Só a Escritura é palavra de Deus. Salvação, eu não conquisto pelas minhas obras, pela penitência que eu pago, ou pela indulgência na compra da bula papal que me perdoa, que declara o perdão da igreja para mim. Salvação é pela fé. Crê no Senhor Jesus, serás salvo. Aquele que crê, já tem a vida eterna, e quem não crê, está condenado. Mas se ele não crê, mas e se ele crê e foi excomungado pela igreja? Se a sua fé é genuína, a excomunhão da igreja não o tira do céu. Como o batismo da igreja não pode colocá-lo lá se ele não crê. Salvação é somente pela fé. Sola fide. Só a fé. Para que todo aquele que nele crê, exerce a sua fé, tenha vida eterna. É graça de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Eu não compro, eu não conquisto, eu não sou bom bastante, eu não tenho tanto dinheiro assim,
E mesmo que tivesse, e quem pudesse, se pudesse dar o mundo inteiro por sua alma, daria. Mas mesmo assim seria insuficiente para adquirir a salvação que Deus dá gratuitamente em Cristo. Tudo que precisava fazer, Ele já fez. Eu só preciso crer. A salvação hoje é um presente, é uma graça que Deus concede àquele que crê. Independe da igreja, da mão da igreja, do batismo da igreja, de um ritual que a igreja possa dar, de algo que a igreja possa declarar com respeito à sua fé, à sua vida. É entre você e o Deus gracioso, que te abençoa com a salvação por meio de seu Filho, que morreu na cruz em seu lugar. Por isso, somente por meio de Cristo. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não pela igreja, não pelo ritual da igreja, não por algo que eu faço, mas por aquilo que Deus fez em Cristo, em meu lugar. E aí a glória só é dada a Deus. Não é dada a denominação, porque ela não salva ninguém, ela não morreu por ninguém na cruz. Ela não é adquirida por um ser humano, que é honrado porque está no céu, porque alcançou a salvação, porque comprou com o seu dinheiro, ou com a sua bondade, ou com o seu procedimento humano. Porque ele não consegue isso. Então ele não é merecedor de glória. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando eu acho que eu adquiro as bênçãos de Deus em razão de quem eu sou, eu estou querendo dividir a glória de Deus comigo, porque eu acho que eu sou merecedor, e eu não sou merecedor de nada. Deus faz por misericórdia. Porque eu mereço o castigo, eu mereço o inferno, em razão dos meus pecados, eu mereço a justiça de Deus que é dura, mas Deus concede para mim graça, Deus me perdoa, Deus me dá perdão, Deus me dá salvação, Deus me dá vida, trazendo da luz da sua presença, para a escuridão do meu viver, da minha história. Então são verdades que os princípios de fé do tempo reformado sustentam para mim, na confissão de fé de Westminster, no catecismo breve, no catecismo maior. E agora nós estamos bem familiarizados com a abadia de Westminster, porque faleceu a rainha. Alguns cerimoniais foram feitos lá, e lá foi promulgada a nossa confissão de fé. Confissão de fé protestante, confissão de fé de Westminster, que sustenta esses valores e outros da Escritura na vida da igreja. E aí tem essa expressão que nos desafia a afugentar as trevas com a nossa vida. Igreja reformada, sempre reformando. É o pastor teólogo holandês, Gisbertus Voitius, é isso? Se não for, é quase isso. Ele é que deu esse tema para a igreja a partir de 1618. A igreja tem que estar atenta para não deixar que a era das trevas volte, vivendo sempre à luz do Evangelho. E qual que é o desafio? Procure reformar a sua vida dia a dia, observar o seu procedimento, observar a sua obediência a Deus, olhar para a sua escolha, para o seu propósito, à luz da palavra de Deus, ver se aquilo que Deus te informa, aquilo que Deus te conduz, o mandamento que Ele te deixa, é aquilo que você tem vivido. A reforma tem que ser diária, tem que ser uma vigilância de todo dia, porque a escuridão, a treva está sempre ao nosso redor, está sempre ao nosso derredor, está sempre querendo invadir a nossa vida. O pecado está muito próximo de nós, todo dia nós pecamos. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser tomados pela escuridão, e a luz de Deus vai deixar de brilhar. Então, se nós reconhecemos a Bíblia como verdade de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que adotar os seus ensinos, para a atitude da minha vida, para a escolha do meu viver, para o conceito de vida que eu defendo. Vigilância diária. Reforme-se. A reforma deve ser um ato diário, baseado em tudo que a Bíblia manda, pois o conhecimento das Escrituras e a graça de Deus nos guardam de quê? De pecar. Se há a luz de Deus na minha vida, eu consigo ver o erro, eu consigo ver o precipício, eu consigo perceber o lugar escorregadio, eu consigo ver o dado inflamado do inimigo, eu consigo ver a artimanha, o laço do passarinheiro que quer me prender, eu consigo perceber o que é de Deus e o que é meu, o que é querer de Deus
e o que é querer do homem. O que é o princípio que Deus estabelece e o princípio que eu estou estabelecendo, ou que o mundo está estabelecendo para mim. Há uma grande dificuldade, um grande desafio aqui. Porque eu sou chamado para cuidar da minha vida, cuidar da vida da minha casa, cuidar do meu princípio de fé, do princípio de fé dos meus filhos, todo dia. Porque se eu não os instruir no caminho que deve andar, Felipe Neto vai fazer. Se eu não estiver atento àquilo que ele está assistindo, vendo na internet, se eu não pregar, se eu não falar sobre a pureza, sobre a santidade, ele vai se envolver com as corrupções que a internet vende para ele todo dia, especialmente na sua sexualidade mundana, podre, torpe. É cuidado de viver a reforma todo dia com a minha casa. Porque se eu me omitir, você pode saber, a treva vai invadir, vai tomar conta. E amanhã eu vou perder, eu vou ver vazar pelos dedos. Porque eu não fui à luz e não busquei a luz da palavra de Deus para a minha vida, para a minha casa. Reformar nada mais é do que voltar o quê? Ao Evangelho. Deixar as práticas erradas e aderir aos santos propósitos da minha igreja, da minha denominação, do meu governo, do governo que está sobre mim? Não, de Deus. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Igreja reformada, igreja que vive à luz da palavra, sempre se reforma, sempre se volta para a luz da palavra, para ser luz de Deus aos homens. Saindo das trevas, sendo transportados para a sua maravilhosa luz. Tudo que Deus precisava fazer, meu irmão, Ele fez, para que você não vivesse na escuridão. Para que a igreja, que é você, não passasse por um caminho, por um tempo de trevas. Mas nós às vezes descuidamos. Nós trilhamos o caminho errado. Nós nos omitimos, nós nos distanciamos da palavra de Deus. Nós deixamos de acelerar os nossos passos na direção de Cristo. Nós temos muito mais interesse naquilo que é nosso, naquilo que nos interessa, do que naquilo que interessa o nosso Deus com a nossa vida. Então, que Deus nos ajude a vivermos à luz da Escritura, porque nós não estamos aqui por conveniência. Eu acredito que nós estamos aqui por conversão, por amor a Deus, por amor ao seu reino, por ser alcançado, por ser filho de Deus de verdade. Não acho que nós estamos aqui num púlpito onde alguns falsos profetas vêm proclamar o Evangelho, se passando por pastores, mas sendo lobos devoradores. Nós temos tido cuidado com o nosso púlpito. Nós temos tido cuidado com a fidelidade na pregação da palavra. Para que ninguém seja enganado, para que ninguém seja conduzido por lugares escorregadios, para que treva nenhuma seja lançada no seu entendimento sobre Deus, sobre a fé, sobre a eternidade, sobre o perdão de pecados, mas para que você veja com clareza o querer de Deus e siga por esse caminho que Ele preparou. Eis o caminho, andai por ele. Que a luz da palavra de Deus sigamos nós, cada vez mais perto da luz maior que é Cristo. E assim cumprindo o propósito o qual Deus nos chamou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos proclamar a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como luz de Deus enviado ao mundo, vós sois a luz do mundo.